Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, um bate-papo com o deputado federal Rubens Ottoni. Ele vai falar dos projetos apresentados na semana passada por ele. A maioria dos projetos, grande parte, para alterar a reforma trabalhista. Então, se vocês tiverem perguntas, tiverem alguma sugestão, pode mandar aqui através do bate-papo que o deputado vai responder na medida do possível. Olá, amigos e amigas que nos acompanham nesse bate-papo aqui pela internet. Esse nosso espaço já regular, que a cada semana nós estamos aqui para abordar um determinado tema inclusive que vocês podem sugerir, para que nas próximas semanas a gente esteja conversando. E é importante a gente aqui falar, mas também ouvir vocês, receber as perguntas, receber os questionamentos. Como foi dito aí, nós vamos hoje falar sobre a reforma trabalhista. Por que nós vamos falar sobre esses projetos que nós apresentamos na Câmara dos Deputados no primeiro dia? É importante ressaltar, no primeiro dia de trabalho da Câmara dos Deputados, nosso mandato foi o mandato que mais apresentou projetos para serem analisados naquela casa. Fomos o campeão em apresentação de projetos, 46 projetos apresentados num primeiro momento, e que uma parte desses projetos diz respeito à reforma trabalhista, ou pelo menos para tentarmos desmontar um pouco os prejuízos que foram trazidos com a reforma trabalhista que foi aprovada no ano passado. Temos outros projetos também que nós abordaremos em outra oportunidade. Mas esses projetos que dizem respeito às leis trabalhistas, eles são muito importantes, porque nós queremos debater na Câmara e queremos levar para a sociedade um debate que não aconteceu ano passado. Quando apresentaram a proposta da reforma trabalhista, eles não abriram o debate para a sociedade de uma maneira que a sociedade entendesse o prejuízo que ela teria. Pelo contrário, a reforma trabalhista foi apresentada naquele momento como uma grande vantagem, como algo que viria para ajudar o trabalhador, que viria inclusive para garantir o seu emprego e aumentar o número de empregos na sociedade. Uma enganação total, e nós alertávamos isso na época. Teve inclusive lideranças que defenderam a reforma trabalhista, que nos debates que nós tivemos falaram: não, mas agora vocês estão nos questionando, mas daqui 6 meses vocês dirão que nós estamos com a razão, que a reforma trabalhista vai ajudar a população brasileira. E nós estamos aí há mais de ano e a reforma trabalhista não aumentou emprego algum. Pelo contrário, está dificultando aqueles que já trabalham, porque aqueles que têm um trabalho estão perdendo o seu rendimento. E é por isso que nós apresentamos na Câmara dos Deputados, já no primeiro momento, algumas propostas para tentar reverter essa situação. Por exemplo, um primeiro projeto, que é o projeto que faz com que aquilo que seja negociado, ele não passe por cima daquilo que já é lei. O que isso quer dizer? Sempre a lei foi respeitada, e qualquer negociação que fosse feita entre empresa e trabalhador, sempre seria feita para atender, para melhorar para o trabalhador. O que aconteceu na reforma trabalhista? Eles fizeram um artigo onde garantiam que o negociado passa a ser mais importante e passa por cima daquilo que já é lei. Ora, com isso, o trabalhador, que é a parte mais fraca da negociação, às vezes é pressionado a negociar um direito que ele já tem, com receio de às vezes perder o emprego. Então ele é obrigado a aceitar uma negociação inferior. Então nós estamos apresentando um projeto onde, novamente, fazer com que o negociado ele não possa prevalecer sobre o legislado. Só pode prevalecer se for para ajudar o trabalhador, se for para melhorar, para defender o seu direito e para ser a mais do que aquilo que a lei garante. Então esse projeto nós queremos debater, porque ele já está dando um impacto muito negativo para os trabalhadores no país. Mas não é só esse. Nós estamos também apresentando um outro projeto, que é para revogar aquilo que eles chamam do contrato intermitente. O que é esse contrato intermitente? É aquela chamada jornada móvel, a jornada móvel variável, que é o que? Já existe essa possibilidade, só que eles estenderam agora de maneira indiscriminada, fazendo com que o trabalhador
ele possa ser contratado para trabalhar por hora, mas não é já determinado. Ele fica na empresa à disposição e vai computando só as horas que ele realmente está em trabalho. Aquelas outras horas, apesar de ele estar disponível para a empresa, mas que ele não trabalhou, não será computado. Isso tem um impacto terrível no salário dos trabalhadores, porque anteriormente ele era contratado pelo mês, se porventura não trabalhava o tempo todo, ele estava garantido. E estava garantido não apenas no que diz respeito ao salário, mas no que diz respeito também à sua contribuição previdenciária. No momento nós estamos discutindo reforma da Previdência, e estão falando agora que a proposta do Bolsonaro é que ninguém aposenta 100% se não tiver pelo menos 40 anos de contribuição. Imagina com um contrato intermitente, que aí você não trabalha o tempo todo, só vai computar as horas que você trabalhou. E aí, num mês, se você trabalhou a metade ou trabalhou 2/3, então depois de 1 ano, 10 anos de trabalho, você perdeu 3 anos, perdeu 4 anos, então tem um impacto muito negativo, não apenas no salário imediato, mas também na questão da sua aposentadoria. E nós queremos debater esse projeto também, apresentamos para que esse debate seja feito na Câmara e também na sociedade. Uma outra questão importante que nós apresentamos, para poder discutir, que os trabalhadores foram prejudicados na reforma trabalhista, é no que diz respeito àquilo que é considerado trabalho, na sua locomoção e no seu transporte para o local de trabalho. Tem trabalhador que às vezes, conforme a empresa, ele é obrigado no seu transporte a meia hora, 1 hora para ir, meia hora, 1 hora para voltar, ou às vezes a locomoção da portaria até o local de trabalho. Hoje, pela reforma trabalhista que foi aprovada no ano passado, nem o tempo de locomoção da portaria até o local de trabalho, a empresa é obrigada a pagar. Imagina o que é isso. Então, o prejuízo que se dá e a alteração que dá no valor que o trabalhador vai receber no final do mês. Então, já tem prejuízo, muito prejuízo. Então, essa é outra matéria que nós apresentamos também e que diz respeito a essa reforma trabalhista, que no ano passado foi falado que era importante, mas a gente está vendo que o impacto é só negativo. Rubens, tem várias pessoas participando aqui. O Tadeu, ele comenta que ele é empregador e ele é contra a reforma trabalhista, porque os trabalhadores precisam ter seus direitos respeitados e garantidos. A Valquíria falou que é maravilhosa a sua atenção e proximidade com os cidadãos, obrigado. A Lisa está comentando que a reforma não gerou os empregos, muito menos crescimento econômico e precarizou ainda mais o trabalho. Lúcia Margarete também agradecendo ao Rubens e à bancada do PT por defender e lutar por garantir nossos direitos. Então, tem muita gente participando aqui, a maioria das pessoas... E essas participações são muito importantes para que vocês possam repercutir também, cada um no seu local de moradia, no seu local de trabalho, as preocupações que nós estamos refletindo aqui. E é muito importante também a gente perceber que o empregador inteligente, o empregador que tem visão de médio e de longo prazo, ele é contra essas mudanças que foram feitas na reforma trabalhista no ano passado, contra a retirada de direitos. Porque quando tira os direitos do trabalhador, você precariza não apenas as relações de trabalho, mas precariza a vida do trabalhador. E se a vida do trabalhador ela é precarizada, isso tem influência no próprio desempenho e no ânimo do trabalhador naquilo que ele faz. Então, o empregador inteligente é aquele que investe no trabalhador e que tenta criar as condições para um jogo de ganha-ganha, uma lei onde o empregador seja viável e o trabalhador tenha condição de também exercer a sua dignidade, exercer a sua cidadania. Por isso, nós também, uma das propostas que nós apresentamos agora no início dos trabalhos para fazer o debate novamente na Câmara dos Deputados e queremos estendê-la à sociedade, porque como eu disse, o ano passado esse debate da reforma trabalhista passou praticamente batido, porque venderam a imagem que ela seria boa, que isso vinha para arrumar emprego, para melhorar a vida do trabalhador. Agora a gente está vendo que o impacto é exatamente o contrário, o impacto negativo. E a outra questão é a questão da terceirização. Terceirização é uma coisa que já é prevista na legislação. Só que com a reforma trabalhista começaram a colocar a terceirização, ou permitiram a terceirização, de maneira indiscriminada, de ponta a ponta.
E isso acontece à revelia da Justiça do Trabalho, contra a opinião do próprio Ministério Público Federal do Trabalho. Por quê? Porque muitas dessas medidas, não apenas essa da terceirização, mas essas outras que eu apresentei a vocês, sabe por que apresentaram a reforma trabalhista e fizeram leis para retirar esses direitos que existiam anteriormente? Porque as empresas entravam na justiça tentando tirar esse direito do trabalhador e não conseguiam, porque os trabalhadores ganhavam na justiça o seu direito. Agora o que fizeram? Através da reforma trabalhista, parlamentares que defendiam apenas as empresas colocaram, embutiram uma lei que agora o trabalhador não tem mais como recorrer à justiça, porque fala, não, está na lei, chega lá na justiça, não, já está na lei, foi aprovada na reforma trabalhista. Aí ele já não tem mais o direito, a empresa passa a ter o direito. Então, surrupiaram o direito do trabalhador, direitos de décadas. E olha que eles falavam no debate da reforma trabalhista no passado, que aquilo ali era para modernizar. Quando eu, por exemplo, ia em algum debate, para fazer um debate com alguém que defendia a reforma trabalhista, a primeira coisa que eles falavam é, não, o mundo mudou, nós precisamos modernizar. O modernizar deles é voltar à legislação de 80 anos atrás, quando não tinha direito dos trabalhadores, antes da CLT. Então, esse é o absurdo. Então, a terceirização, ela precariza os direitos na medida que ela dá oportunidade para terceirizar em qualquer área. Isso faz com que algumas empresas, ao invés de contratar o trabalhador e ter que pagar a ele os direitos, ele faz uma terceirização, porque aí ele não tem responsabilidade com os direitos diretos do trabalhador, e aquilo ali fica de responsabilidade de outro. E o trabalhador depois, na incerteza do dia a dia, não sabe para quem que ele trabalhou ou de quem que ele vai ter que cobrar se por acaso ele for extorquido ou ele for prejudicado no pagamento do seu direito. Então são esses assuntos que nós estamos debatendo. Uma outra questão que nós apresentamos também, importante nessa área da reforma, para retomar a questão dos direitos dos trabalhadores, é tornar efetiva a vedação da diferença salarial em razão de gênero e etnia. Né? Então, todo mundo sabe, está garantido pela lei, que ninguém pode receber salário diferente por conta da etnia, por conta de gênero. Então, tem que ser igual. Só que hoje, na legislação, está lá na lei que não pode, mas não tem punição praticamente. E não tendo punição, você já sabe o que acontece. Né? Vai fazendo, o máximo que pode é cobrar, quando cobrar, volta atrás, mas aí fica prejudicado. Então, nós estamos entrando com um projeto de lei que ele faz com que haja uma obrigação maior e haja uma multa àqueles que não respeitarem a igualdade de gênero e de etnia. Aí eles vão ter não apenas pagar aquilo que é devido, mas também pagar uma multa sobre aquilo que é devido. Então, com isso, a gente quer modificar essa questão também. E apresentamos um projeto também para modificar, para derrubar uma mudança drástica, lamentável, que foi feita na reforma trabalhista no ano passado, que é quanto à empregada gestante ou lactante. Né? Havia na lei, havia um dispositivo, já muitos anos atrás, que garantia à gestante, à lactante, que ela não trabalhasse em locais insalubres. Então, na medida que era gestante e lactante, passava-se essa trabalhadora para uma área onde não fosse insalubre. Até isso, eles retiraram na reforma trabalhista. Foram lá e cortaram. Então, hoje, a trabalhadora está sujeita a ter que trabalhar em local insalubre, mesmo que esteja gestante, mesmo que esteja lactante. Então, nós vamos, com esse projeto, nós vamos fazer esse debate também. Então, isso aqui é apenas um pouquinho do muito que nós queremos debater esse ano a respeito dos direitos dos trabalhadores no nosso país. O ano passado nós fizemos esse debate, andei o estado todo onde me convidaram, onde me chamaram para poder discutir, eu estive, mas nós perdemos essa discussão na reforma trabalhista porque a mídia e toda a grande maioria dos partidos políticos venderam uma ideia que isso seria bom para o trabalhador e que garantiria emprego. Agora, não precisamos discutir mais, porque todo mundo está vendo que não garantiu emprego coisíssima nenhuma
e o contrário, retirou os direitos daqueles que ainda estão empregados. E nós queremos restituir isso, fazendo esse debate e com esses projetos tentando melhorar a lei trabalhista no Brasil e retomando direitos de décadas que os trabalhadores tinham no nosso país. Se tiver alguém que queira participar, se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Tem uma pergunta aqui, Rubens, da Maria Rita, do setor Parque Amazônia, que ela quer saber como que funciona esse projeto de lei para revogar o contrato de trabalho intermitente. Ela quer entender Maria como Rita, que funciona. nós estamos aqui, apresentamos um projeto para voltarmos ao que era inicialmente, ao que era antes da reforma trabalhista. Impedir que se possa fazer o contrato só por horas e não contabilizar o mês todo. Então a empresa ela vai ter a responsabilidade de contratar o funcionário normal, como sempre contratava, e aí, na medida que, digamos, ele está contratado por 8 horas, mas no dia ele trabalhou 7 horas, ele vai receber pelas 8, porque foi contratado pelas 8. Agora não, eles criaram a legislação que permite que o funcionário, mesmo que ele tenha que ficar à disposição às 8 horas lá, ele só vai trabalhar, ele só vai receber pelo período que ele trabalhou mesmo. Ora, e o restante do período que ele ficou à disposição? Então é aí que é a injustiça e é inadmissível que aconteça assim, porque o trabalhador perde 2 vezes, como eu disse. Ele perde na medida que retira do salário dele um determinado parcela do tempo, e o que é mais grave, retira também uma parcela da sua aposentadoria, porque se ele no mês ele trabalhou 2/3 do tempo, aí só vai considerar 2/3 também para a aposentadoria, porque evidentemente só recolheu sobre aquilo que foi pago a ele como salário. Tá certo, então. Vou agradecer o pessoal que está participando, inclusive Ceilândia em Alerta, que na página do Facebook eles estão retransmitindo também essa transmissão. Ficamos muito felizes porque o Ceilândia em Alerta faz um trabalho importante na região do Distrito Federal e dos municípios ali vizinhos, levando a nossa mensagem, levando o nosso debate. E muita gente da região do entorno participando aqui com a gente também. Então, vocês podem mandar sugestões, os comentários, que na semana que vem o Rubens vai estar novamente aqui com vocês. Tá, um grande abraço a vocês, obrigado por partilharem conosco desse momento especial de discussão, e nós estaremos sempre aqui, debatendo temas da atualidade, temas do interesse de vocês podem sugerir a pauta para cada semana, e nós estaremos aqui trazendo não apenas a nossa opinião, mas também dando oportunidade para que vocês falem sobre aquilo que vocês também pensam. Um grande abraço.